Voltamos agora com o programa Odonto Prime e vamos falar sobre um caso de protocolo carga imediata inferior. Então vamos lá. O paciente compareceu ao consultório nessa situação com esse sorriso, né? Então, é um caso bem típico de quem faz uso de prótese total, tá? E fazia uso de uma PPR inferior, né? Uma prótese removível apoiada em poucos dentes, tá? Então, a prótese superior desgastada, né? Então a prótese já desgastada, sem encaixe oclusal, o sorriso, a estética totalmente já não satisfatório. Então a paciente sempre procura por dois motivos. Primeiro, o paciente já não consegue se alimentar direito, né? Então não consegue mastigar, porque na verdade essas próteses estão tão desgastadas e já não estão mais adaptadas que ele não consegue triturar o alimento. Então ele mal e mal consegue amassar o alimento e engolir inteiro. Então o paciente começa a ficar muito incomodado, porque também não é todo tipo de alimento que consegue comer. Então isso é um fator bem preocupante. E outra parte estética, né? Então o paciente começa a ver que essa prótese está muito desgastada, os dentes estão muito curtos e ele começa a incomodar esteticamente. Fora aqui embaixo, o metal aparecia, né, dessa PPR. Então assim, são vários os fatores que foram incomodando essa paciente até ela tomar a decisão de fazer, não, agora eu vou fazer o tratamento e resolver. Então, no caso dela, a gente fez o planejamento para fazer tanto a parte superior, protocolo, quanto a parte inferior. Então, essa paciente vai sair de 2 removíveis para 2 próteses fixas. Porém, na primeira etapa, a gente vai fazer a prótese fixa protocolo inferior e vai fazer uma nova prótese total superior. Para quê? Para restabelecer a dimensão vertical, poder refazer a estética, ter a cicatrização da parte inferior. E aí, logo em seguida, passando alguns dias, poucas semanas, a gente já faz a parte da protocolo superior também. Então aqui vocês podem ver na parte tomográfica, né? Então a reabsorção que essa paciente tem. Então aqui é o seio maxilar já com o velamento, onde a paciente vai ter que fazer um tratamento aqui dos 2 lados, tá? E a parte de reabsorção dessa maxila. Então quando a pessoa não tem dente, vai cada vez reabsorvendo mais a parte óssea. Na parte inferior, vocês podem ver que ela já tinha bastante tecido ósseo. Por quê? Porque esses dentes aqui na frente, que já não estavam mais em condições, claro, tinham um abalo, já estavam com um pouco de mobilidade, enfim, eram dentes que a gente já não conseguiria mais reabilitar, mas eles conseguiram manter a parte óssea ainda sem um grande desgaste. Então a gente consegue ali ter uma quantidade boa de tecido ósseo para trabalhar. Então o que a gente planejou? Extrair esses dentes, colocar os implantes, fazer uma carga imediata, prótese total superior e na segunda fase, logo em seguida, fazer os implantes superiores e a prótese fixa também superior. Então aqui uma vista superior, uma vista inferior, então, desses dentes que a gente vai remover, né? Então, para vocês terem mais noção desses elementos. Então, aqui o desgaste, né? A parte óssea, como é que estava a situação da paciente. Tá? Então, aqui fazendo primeira coisa. Então, todo caso começa com um planejamento, né? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer esse planejamento montando os dentes, escolhendo um dente e montando na posição que a gente acha ideal, né? Então, escolhe o dente, escolhe a cor, escolhe formato e aí, assim, é feita uma série de medidas na face, onde a gente também dá uma posição, uma dimensão vertical correta desse paciente. E a gente prova, mesmo com os dentes dela aqui na frente, a gente faz algumas provas em boca para ver se realmente o desenho, o arranjo ficou legal, tá? Então aqui provando em boca, onde a gente vê a altura, o arranjo, o encaixe dos dentes posteriores, porque afinal de contas esses serão extraídos, né? Então a gente checa toda essa parte para daí fazer um guia cirúrgico e a gente partir para cirurgia, tá? Então aqui a prova superior, né? Então vem a linha do sorriso, né? Então a gente vê conforme a linha do sorriso, a reabilitação dos dentes superiores, corrigindo as linhas, corrigindo a oclusão, então tudo mais. Então aqui a gente partindo já para a cirurgia, extraindo os dentes, colocando os implantes, então os posicionadores, os implantes aqui já instalados, tá? Tudo no mesmo dia, então implantes instalados, os componentes. Essa protocolo foi feita com implantes Straumann.
Então aqui fazendo aquela moldagem através daquele guia multifuncional. O que é esse guia? Ele é a duplicação da prova dos dentes em cera. Então a gente prova aqueles dentes, ficou numa posição ideal, ficou. A gente duplica isso num acrílico transparente para que no momento da cirurgia a gente possa ter a correta posição desses implantes e também fazer a moldagem, os registros oclusais para poder fazer a carga imediata. Então aqui os cicatrizadores, os cicatrizadores Straumann, são esses cicatrizadores branquinhos, onde a paciente vai higienizar isso para em menos de uma semana a gente estar instalando, tirando esses pontos e instalando a prótese definitiva. Tá? Então aqui a nossa moldagem, isso é feito tudo no mesmo dia. Então a gente remove os dentes, faz os implantes, coloca os componentes e molda para a prótese definitiva numa mesma manhã. Tá? O paciente passa a manhã com a gente consegue fazer todo esse procedimento. Então aqui é a moldagem e aí a prótese agora para a prova pós-cirurgia. Então isso aqui a cirurgia já foi executada, o laboratório já fez uma estrutura para esse protocolo e montou os dentes em cera, então os dentes ainda estão montados em cera para que a gente possa fazer uma nova checagem, né? Vamos ver, parte estética, está satisfatório? Teve alguma diferença pós-cirurgia? Está legal? Parte é de adaptação da prótese. Então, essa prótese ela tem que adaptar passiva nos implantes, ela tem que ter um encaixe perfeito nos implantes. Então, a gente faz essa prova para ter certeza de todos esses passos, que realmente está tudo correto. E aí, assim, mandamos para finalização. Escolhemos a cor da gengiva e fazemos a finalização. Então, aqui, essa prótese para a prova, ela já vem para ser a prova parafusada sobre os implantes, então o implante em posição ideal para uma prótese protocolo, né? Fazendo a prova então em boca, né? Colocando esses pacientes quando fazem uso dessas próteses que já não ficam mais tanto na boca, estão muito desgastadas, às vezes eles têm até que aprender a sorrir, que a gente pede, dá um sorriso, mas eu já nem sei mais sorrir, então tudo passa a ser um novo aprendizado, né? A pessoa fica tanto tempo, às vezes, limitando o sorriso, limitando mostrar os dentes, que na hora que a gente coloca os dentes bonitos, a reabilitação, a pessoa tem que reaprender até a sorrir novamente, ter coragem de sorrir novamente. Então, aqui a prova, então, para vocês verem a linha, né? A linha do lábio, compatível com a linha do arranjo dos elementos, né? O quanto aparece de dente inferior, o quanto aparece de dente superior. Então, tudo isso a gente checa na prova, vê se está tudo ok, né? O repouso, como é que essa paciente funciona com o lábio em repouso. Novamente, uma visão aqui no articulador para o laboratório poder trabalhar. A gente faz várias fotos, então o paciente participa de todas essas etapas, ele se olha no espelho, ele vê se ele gostou, então tudo isso é junto com o paciente para a gente definir tratamento. Aqui escolhendo a cor da gengiva, então a gente tem uma escala de cor de gengiva onde vai ter vários nuances de cor. Vai ter a gengiva mais clara, a gengiva mais escura, uma gengiva que tenha mais veias, uma gengiva com menos veias, porque cada pessoa tem uma gengiva numa tonalidade diferente. Tá? Aqui então a prótese vindo do laboratório, tá? Então essa prótese, a prótese de cima é uma total, né? E a prótese de baixo é uma protocolo parafusada sobre os implantes. Uma vista então da oclusão, né, totalmente encaixada. E a vantagem do que a gente tem feito, como a Morgana comentou, é o seguinte: o fato de ela estar sendo reabilitada já, como se a gente pudesse ver, tem casos de trabalhos que a gente já fez, quando reabilitou o paciente e terminou e concluiu o caso nessas condições. Sim. De ter feito uma prótese protocolo fixa inferior e uso de uma prótese total superior. Então a gente está dando aqui o mesmo acabamento, mesma finalização, só que para ela para fazer por um uso temporário, porque essa paciente também vai querer fazer uso de uma prótese fixa superior. Mas a gente na clínica parte do pressuposto que é mais fácil deixar já tudo pré-montado, tudo pré-pronto, já em articulação, já na posição, porque daí grande etapa daquilo que eu precisaria fazer já está feito, porque eu já deixei tudo encaminhado só para receber os implantes e encaixar novamente como se fosse nessas dimensões, nesse posicionamento. Logicamente tem que ser feita uma prótese totalmente nova, não dá nem para utilizar o que a gente está sendo feito agora, mas já me dá todas as referências de posicionamento. Fica mais fácil. Sim, com certeza. Fica mais fácil. Então aqui a prótese superior com palato incolor, o encaixe então da prótese inferior.
Então aqui na cicatrização, isso é com poucos dias, pessoal, da cirurgia, então vocês veem uma cicatrização muito boa dessa gengiva. Aqui nós estamos com pouquíssimos dias. Os implantes, então aqui são os componentes multibase da Straumann, né? A prótese sendo parafusada definitiva, aqui selando ela, né, em resina rosa, aonde pega na gengiva, então a pessoa nem sabe onde é o parafuso, né? Fica protegido para qualquer eventualidade. E aí instalando a peça, então isso com poucos dias da cirurgia, a gente consegue devolver esse sorriso, uma qualidade mastigatória totalmente satisfatória, onde a paciente sai dessa prótese, olhem aqui o tamanho dos dentes, a cor desses dentes, para essa prótese, onde tem dentes muito maiores, mais claros, devolvendo a dimensão vertical dessa paciente, né? Então, sai dessa condição para essa condição. Então você pega um paciente, além de se devolver oclusão, devolver estética, rejuvenesce uns bons anos, porque os nossos dentes são um cartão de visita. O sorriso, ele muda muito um rosto, muda muito uma face, e como é gostoso uma pessoa poder sorrir à vontade com os seus dentes e estar sempre feliz e à vontade para isso, né? Pessoal, foi um prazer estar aqui novamente com vocês, sempre trazendo novidades da odontologia, e semana que vem estaremos aqui com outros casos. Vocês podem acompanhar o resultado desses trabalhos que a gente vem apresentando para vocês através das nossas redes sociais, do canal do YouTube. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!